No livro dos Salmos, no capítulo 9, versículo 13, o salmista, ele fala assim: Misericórdia, Senhor, vê o sofrimento que me causam aqueles que me odeiam. Salva-me das portas da morte. Quem é que disse que o salmista ele não se preocupa com a morte? Ele fala da morte em muitas ocasiões, não é? Há muito mais referências à morte no livro de Salmos do que no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. Há mais referências à morte no livro dos Salmos do que nos Evangelhos. O salmista, ele fala mais de morte do que Jesus. Ele se preocupava muito com a morte. Na verdade, ele entende que em certa altura a morte não está assim muito longe dele, não é? No Salmo 88 ele diz assim: Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Em outra ocasião, no Salmo 89, ele fala a respeito de que existem momentos em que a morte é inevitável, não é? Que homem pode viver e não ver a morte, ele diz. Então, a gente percebe, não é, que o salmista ele fala muito a respeito disso. Ele mesmo disse que se houve um momento em que a graça de Deus foi muito sublime na vida dele, foi quando o livrou dos laços da morte. Ele diz assim: As cordas de morte me envolveram, mas tu me livraste dela. Daí a sua declaração, não é? O nosso Deus é um Deus que salva, Ele é soberano, Ele é o Senhor que nos livra da morte, no Salmo 68. Então você veja, não é? Que ele fala da morte o tempo todo e também ele entende que o Senhor ele tem o domínio e o controle da morte. Lá no livro de Salmos, no capítulo 13, versículo 3, ele diz: Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Como toda pessoa saudável, o salmista ele ama a vida. Ele tenta de todas as formas acrescentar mais dias, não é, mais anos à sua própria existência. Mas a morte é inevitável, ele sabe disso. Ele sabe que um dia ele vai ter que passar para o outro lado, não é? Só que ele também tem uma certeza. Ele diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Fica com essa palavra.